Olá, meu nome é Jaildo e hoje falaremos sobre o médium e a mediunidade. É muito importante saber que o elo mais frágil na religião de Umbanda, na espiritualidade em si, é o médium, né? O médium mais novo, o mais velho. Por quê? Porque o médium, quando ele entra na religião de Umbanda, ele traz em si, né? Sempre traz. Acho que raramente são os que entram por amor. Aqueles que entram por amor é porque nasceram numa família de Umbanda e aí foi nascendo, foi crescendo naquele contexto, né? Mas os que entram posterior é sempre pela dor. E trazem em si o quê? Dificuldades materiais e dificuldades emocionais. As dificuldades materiais, elas são temporárias, porque a gente vai trabalhando o emocional do médium, vai trabalhando as suas questões, limpando os seus campos magnéticos, limpando o seu eixo magnético, descarregando os seus chakras, limpando os seus 7 corpos sagrados, e aí começa o quê? A desenvolver, né, com convicção, a fé, vai fortificando-se na fé e as coisas materiais vão se resolvendo. Então a gente vai entregando oferendas para suas forças espirituais, firmando a sua força espiritual e os próprios guias vão auxiliando aquele novo médium a sair, né, daquelas dificuldades materiais, sejam o desemprego, uma dívida, né, uma dívidas, né, insatisfação com o trabalho, com o emprego, dificuldades nos negócios, doenças familiares, doenças em si mesmo. Então acaba sendo trabalhado, né, de forma material, né. Quando são desequilíbrios emocionais, discórdias familiares que sempre tem, tá? Primeiro, o médico dele entra na Umbanda, ocorre quase que unânime, todos são rejeitados pela família. Né? Então, assim, ele já traz aquela discórdia, aquela rebeldia, né? Vem com uma imaturidade espiritual, né? Então ele traz o dom mediúnico, mas ele vem com uma imaturidade, porque não sabe lidar, né, com aquelas questões, tanto emocional, a não aceitação dos familiares, a não aceitação dos outros, né, das outras pessoas em relação à sua nova crença, ou aquilo que está ocorrendo com ele, e por que ele foi no terreiro. Né? Poderia ter ido numa igreja rezar para Jesus, não, ele foi num terreiro, aí começa todo aquele, né? Ele vai lidando com aquela emoção negativa, vai trazendo o que? Ranços, gênio agressivo, mágoas, tristezas, frustrações no meio do caminho, e são as mais difíceis de lidar. Né? Então tem que ser tratado com carinho, com respeito, porque uma coisa é você lidar com o campo espiritual de uma pessoa, outra coisa é lidar com o campo psicológico de uma pessoa, a psique, as emoções. É aí onde a gente orienta o quê? Vamos tratar de forma separada. Uma coisa a espiritualidade trata, e outra coisa são as suas emoções, tem que ser tratada de forma terapêutica. Né? A espiritualidade trabalha e muito, muito, porque nós orientamos a pessoa a se conduzir de uma outra forma, de forma positiva, a relevar muitas coisas. Né, a relevar, a perdoar, né, a desenvolver esse amor, perdoar, mesmo que os familiares continuem, ou pessoas de fora, ou conhecidos, continuem te atacando, perdoa, releva, porque eles não estão tendo esse mesmo conhecimento que você. Né? Então, a gente acaba desenvolvendo o que mais ensinando a ter mais paciência, ensinando a ter o sentido do perdão, ensinando a ter sentidos, desenvolver em si alguns sentidos, para que possa lidar com as questões emocionais. E outra coisa que eu oriento é busque uma terapia. Busque fazer uma terapia, uma psicologia, um terapeuta, uma psicóloga, busque terapias para você se libertar das emoções negativas que te afligem e começar a entender de uma forma positiva, né, a vida e as pessoas que estão te molestando de forma emocional, porque vai ocorrer. Natural. Entrou na Umbanda, vai ocorrer, porque as pessoas acham que você está perdido nas trevas, entrou numa religião para praticar o mal e elas não sabem que dentro da religião de Umbanda nós buscamos Deus o tempo todo. Nos conectar com Deus, nos conectar com as forças divinas de Deus, as naturais, nos conectar com as forças espirituais de Deus. Eles não sabem disso. Se a gente não ensinar, eles não vão saber nunca. E é por isso que nós estamos ministrando esse curso, para que quem pegar esses vídeos, assistir essas nossas aulas, compreenda que a nossa religião de Umbanda tem fundamento. E o maior fundamento da religião de Umbanda é Deus. Né? Então os médios novos, eles vão modelando, eles adentram no terreiro de Umbanda, eles vão se modelando o seu comportamento, o seu caráter, a sua psique, de acordo com os médios mais velhos, com os dirigentes espirituais e também com aquilo que ele já traz. Aliás, o que traz, né, o que o médium traz, é o que nós aconselhamos aos médios novos. Irmão, você vem de outra religião, pega a sua canequinha que está cheia, esvazia a canequinha, tá bom? Para não ter interferência, se não ficar comparando religião. Ah, mas lá na outra religião era assim, na outra religião... Irmão, irmã, esvazia a caneca. É um dever seu esvaziar a caneca, por humildade. Se você começar a comparar,
Você não está sendo humilde. Se você começa a julgar, você mesmo não está sendo humilde, já está no caminho errado. Né? Esvazia a caneca e absorve o conhecimento. Quando você absorver o conhecimento, aí você vai ver se aquilo que você aprendeu na outra religião de fato faz sentido, né? E não misture as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agradeça a outra religião que lhe recebeu, que lhe amparou, mas deixe a religião de lado e comece a seguir a nova religião. Chamamos isso para os novos médios de Umbanda. Saiu da Umbanda, foi para outra religião, faça a mesma coisa, esvazie a canequinha e lá absorva o novo conhecimento. Agradeça essa religião Umbanda que você deixou para trás e siga o seu rumo. O seu novo rumo, a sua nova caminhada. Por quê? Tem muitos médios que era do catolicismo, do espiritismo kardecista, vem para a Umbanda. Quando chega no conhecimento teórico, começa a comparar. Ah, mas o espiritismo era assim. Ah, mas lá era assado. Ah, mas se você compara, você começa a gerar uma infidelidade espiritual, uma energia de julgo, energia de comparação, de julgamento. Porque a religião de Umbanda é o que? É a união. Venha assim com a sua canequinha, mas esvazia ela, tá bom? Então, se você traz conhecimento de outras culturas, de outras religiosidades, esvazia a canequinha sem julgo para absorver o novo saber, porque a Umbanda tem fundamento. O médium ele tem dificuldade, né, de amoldar o seu psiquismo. Então, sempre vem, mas a outra religião era assim, sempre... Irmão, não compara.